Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de indução magnética. Olha só. Um gerador eletromagnético é constituído por uma espira com seção reta e área S, que gira com velocidade angular ômega no interior de um campo magnético uniforme de intensidade B. À medida, perdão, à medida que a espira gira, o fluxo magnético φ que a atravessa varia, segundo a expressão φ em função de T é igual a B, que é o campo magnético, é S, que é a seção reta da área de seção transversal da espira, vezes cosseno do ângulo. Esse ângulo, ele está colocando como ômega vezes T, da equação horária angular, né? Θ igual a θ0 mais ômega T. Considerando θ0 valendo zero, significa que a relação aí do ângulo final seria a velocidade angular vezes o tempo, onde T é o tempo. Produzindo uma força eletromotriz nos terminais do gerador eletromagnético, cujo sentido inverte-se em função do giro da espira. Assim, a corrente do resistor R, cujo sentido inverte a cada meia volta, é denominada corrente alternada. Considere a espira como uma seção reta de 10 centímetros quadrados. Então, vou colocar aqui, ó, a seção transversal é de 10 centímetros quadrados. Eu precisaria passar isso daqui para metro quadrado, né? Sistema internacional. Então, eu teria que pegar aquele centímetro ali, ó, que está dentro do quadrado, e transformar ele para metro. Passar de centímetro para metro é só multiplicar por 10 a menos 2, certo? Então, a gente vai ficar... Opa, coloquei um quadrado a mais ali ainda. Então, eu me antecipei. Então, agora, ó, a gente vai ficar 10 vezes, faz distributivo aqui, 10 a menos 2 ao quadrado, fica 10 a menos 4 metros quadrados, certo? Girando a uma razão de 20 voltas por segundo. 20 voltas por segundo, ele está indicando a frequência para nós, né? 20 voltas por segundo. Isso daqui dá 20 Hz. E a gente sabe que o período é o inverso da frequência. Então, o período vai ficar 1 sobre 20 segundos, que vai dar 0,05 segundos para nós, ou 5 vezes 10 a menos 2 segundos, certo? No interior de um campo magnético B de intensidade, então aqui ele está dando campo magnético, ó, 2 vezes 10 a menos 5 Tesla para nós. Trace o gráfico do fluxo magnético, φ em função de T, que atravessa a espira em função do tempo durante um período Tzão, indicando os valores desse fluxo de campo magnético nos instantes T sobre 4, T sobre 2, 3T sobre 4 e Tzão aqui para nós, certo? Então vamos lá, meninos. Ó, primeiro, a gente precisava montar a equação do fluxo em função do tempo, certo ou não? Para isso, eu preciso conhecer aqui o campo magnético, valor esse que eu já conheço. Eu também preciso conhecer a seção transversal dele, a área, que aqui eu também já conheço, em metros quadrados. Eu preciso descobrir a velocidade angular, porque aí eu vou substituir e aí nós vamos ficar com o fluxo em função desse tempo aqui, certo ou não? Então agora, ó, falta achar a velocidade angular. Como a frequência vale 20 Hz, a gente pode trabalhar aqui, ó, o ômega é o 2πf. Portanto, o ômega vai ficar, o F é 20 vezes 2, dá 40 pi Hz para nós aqui. Fechou? Dessa forma, a gente pode montar a equação do fluxo de campo magnético em função desse tempo t. Ela vai ficar, o campo magnético, que vale 2 vezes 10 a menos 5 Tesla, vezes a seção transversal em metros quadrados, que vale 10 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, né? Vezes o cosseno desse ômega, que vale 40 pi, vezes o tempo t para nós. Então, agora perceba que a gente pode ajeitar essa equaçãozinha, ó. Vai ficar o y de t igual a 2 vezes 10 dá 20, né? 10 a menos 5 com 10 a menos 4 fica 10 a menos 9. Então, vai dar 20 vezes 10 a menos 9. Tudo isso vezes o cosseno de 40 pi vezes t para nós. Então, agora nós temos uma equação que dá para nós, a cada instante, qual é a posição angular. Na verdade, qual é o valor, né, do fluxo de campo magnético que eu tenho para cada instante. E o exercício pediu para a gente montar um gráfico desse fluxo de campo magnético, ó. Vou colocar aqui para nós, ó, o gráfico do fluxo de campo magnético em função desse tempo. Vamos colocar aqui as unidades, ó. O tempo tem que ser em segundos. E esse fluxo de campo magnético
Eu vou colocar aqui que ele vale 10 a menos 9 Weber para nós, que é a unidade de fluxo de campo, certo? Então agora, meninos, nós vamos pegar para cada um dos instantes, ó. Como eu sei que o período vale 5, 10 a menos 2, eu vou pegar primeiro para o período dividido por 4. Aliás, pegar primeiro para o valor zero, né? Quando a gente joga zero aqui no t, vai ficar 0 vezes 40π, que é zero. Cosseno de zero é 1, então vai dar 20, 10 a menos 9 Weber. Então percebam que a gente já pode jogando agora os instantes para descobrir o valor do fluxo de campo. Eu vou colocar aqui um instante t sobre 4, depois a gente vê o valor dele. O t sobre 2. O 3t sobre 2. Percebe que ali, ó, 3t sobre 4, né? Só corrigir aqui, 3t sobre 4. E o último instante é o tzão para nós, certo? Nós já achamos, então, valendo para zero. Para o instante zero, a gente percebeu que o fluxo aqui, ó, vai ter esse ponto, ele vale 20. O vezes 10 a menos 9 já está lá na unidade para nós, ó. Então fica ali o valor 20 para nós. O segundo ponto é para t sobre 4. Então vamos colocar aqui, ó, para o tempo valendo 5, 10 a menos 2 dividido por 4, né? Então seria o tempo de 1,25 vezes 10 a menos 2. Jogando na equação, nós vamos ficar φ é igual a 20 vezes 10 a menos 9. Tudo isso vezes o cosseno de 40π, vezes o tempo, né? Que nós vimos aí que vale 1,25 vezes 10 a menos 2. 1,25 vezes 40, ele vai ficar 5 por 4, dá 10 a 50π, 10 a menos 2. E aí, vezes 10 a menos 2 fica meio π. Meio π seria π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 90 graus, né? Então, cosseno de 90 vale zero. Então, olha que bacana, ó. Essa conta aqui, ó, toda essa conta aqui, ela vai ficar π sobre 2, certo? Que é 90 graus. E o cosseno de 90 vale zero. Significa que nessa situação, o fluxo de campo magnético para nós, ó, ele vale zero. Percebe que ele vem para um segundo ponto aqui, ó, que é no instante T4, T sobre 4, né? O campo magnético, o fluxo de campo magnético ali, vale zero para nós. Agora a gente vai analisar para T igual a T sobre 2, que seria 2,5 vezes 10 a menos 2 segundo para nós esse período. E aí, dessa forma, nós vamos chegar que o fluxo de campo magnético vai ser 20 vezes 10 a menos 9, vezes o cosseno de 40π, e vezes o tempo, né? Que agora é metade daquele 5, seria 2,5, 10 a menos 2 segundos. Ok? Fazendo aí o cálculo, nós vamos chegar aqui esse segundo fluxo, né? Ele vale 2,5 vezes 40 vai dar 100. 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado com 10 a menos 2 dá zero. 10 a 0, né? Dá 1 isso daí para nós. E aí sobra o π. Então a gente percebe que nessa conta aqui, nessa aqui, ó, vai sobrar apenas o π. No caso, né? O cosseno de π para nós. Π é 180 graus. Isso significa que o cosseno de 180 graus vale menos 1. Então, o cosseno de π também vale menos 1. Portanto, esse menos 1 vezes o 20, 10 a menos 9 vai ficar 20 vezes 10 a menos 9 Tesla. Aí eu percebo que no instante T2, o valor do campo, do fluxo de campo magnético, ó, ele vale menos 20 para nós, certo? Vezes menos 20 vezes 10 a menos 9, que já está lá na unidade Weber. Então, aqui a gente tem esse terceiro ponto. Belezinha? O quarto ponto seria para 3t sobre 4. Então, vamos colocar aqui, ó, para t, 3t sobre 4. Então, vai ficar o tzinho, que vai ficar... Seria 5, 10 a menos 2 o tempo, né? Vezes 3 dá 15, dividido por 4, vai dar 3,75. Vezes 10 a menos 2 segundos. Portanto, nós vamos colocar aqui, ó, o fluxo de campo magnético para esse instante vai ser o 20 vezes 10 a menos 9. Tudo isso vezes o cosseno de 40π,
vezes esse intervalo de tempo que nós achamos aqui, que vale 3,75 vezes 10 a menos 2. Aí nós vamos ficar aqui, ó, 3,75 vezes o cosseno de 40, não. 3,75 vezes o 40, né? Para ver o valor que vai dar lá dentro para nós, certo? Então, ó, 3,75 vezes 40, isso dá 150. Vezes 10 a menos 2, dá 1,5 para nós, certo? Então, ficaria 1,5 de π. A hora que você terminar essa continha aqui, 40 vezes 3,75 dá 150, vezes 10 a menos 2 dá 1,5, vezes π. 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2 de π. Então, a gente está querendo saber o cosseno de 3π sobre 2, né? O cosseno de 270 graus. O cosseno de 270 graus é que nem cosseno de 90, vale zero. E zero vezes qualquer coisa, a gente chega aqui, esse fluxo, ele vale zero. Portanto, no 3t sobre 4, esse fluxo volta a zerar. E por último, porém não menos importante, né? A gente pode calcular o fluxo de campo magnético agora para o instante t, que é o instante 5, 10 a menos 2 segundos. Pegando a equaçãozinha, ó, que a gente já deixou pronta, é 20 vezes 10 a menos 9 vezes o cosseno de 40π vezes o ômega para nós. O ômega não, o tempo para nós, né? Que é o tempo tesão, que é o período, que nós sabemos que vale... Está falhando a caneta, agora foi. Que vale 5 vezes 10 a menos 2 segundos. Bom, vamos lá. 5 vezes 40 dá 200. Vezes 10 a menos 2 dá 2. Então, fica 2π. Então, o resultado dessa bagacinha aqui, ó, é 2π. Que é a mesma coisa que 360 graus ou 0 graus, né? Cosseno disso vale 1. E aí, 1 vezes 20, 10 a menos 9. A gente chega aqui, esse fluxo ele vale 20 vezes 10 a menos 9 Weber para nós aqui. Deixa eu só corrigir aqui em cima, que aqui eu coloquei Tesla, e não é Tesla, né? É Weber, que é fluxo de campo magnético para nós, tá? Dessa forma, meninos, nós sabemos então, percebemos então que no instante tesão, que vale 5, 10 a menos 2 segundos, o campo, o fluxo de campo, né, vale 20 vezes 10 a menos 9, que já está lá na unidade. Portanto, agora nós vamos ligar essas curvas, né? Como ele depende do cosseno, então ele fica realmente uma curva como se fosse analisar o ângulo cosseno lá na matemática, né? Então, o gráfico ficaria mais ou menos dessa maneira aqui para vocês. Fechou, senhores? Trabalhosa questão, né? Bem trabalhosa, dá até sono, mas é receita de bolo, né? Você vai jogando os valores e determinando para cada instante qual é o fluxo de campo que está tendo ali na nossa espira. Fechou? Grande abraço a todos e até a próxima.